Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Mila, prazer, e aqui no meu canal eu compartilho conteúdo sobre autoconhecimento e espiritualidade que podem auxiliar no seu processo de despertar de consciência. E, se fizer sentido para você, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo é o terceiro de uma série de vídeos em que falarei sobre as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra e como a gente pode aplicar essas leis no nosso dia a dia. No último vídeo eu falei sobre a segunda lei, que é a lei da doação, e agora nesse vídeo a gente vai para a terceira lei espiritual do sucesso, que é a lei da causa e efeito. A gente pode chamar essa lei também como a lei do karma, porque o karma é isso, ação e reação. O que a gente semeia, a gente colhe. Inclusive, eu acho importante até começar esse vídeo desmistificando um pouco essa questão que a gente tem com o karma, né? Que normalmente a gente vê o karma como uma coisa ruim. Tipo assim, isso é um karma na minha vida. Ai, meu Deus, como, né? Com uma coisa muito ruim, como o fim do mundo. E a gente acaba sempre remetendo o karma como se fosse um castigo, né? Como se fosse a pior coisa do mundo. Mas o karma nada mais é que um conjunto, né, das nossas ações e das consequências dessas ações. Então, se tá muito ruim para você, provavelmente é porque você não fez muitas boas escolhas no passado e você está colhendo isso agora. Mas é através do karma que a gente consegue evoluir, que a gente consegue aprender, a gente consegue curar as nossas feridas. E como tudo é energia, podemos ver essa lei da seguinte maneira. Você vai tomar uma ação que possui uma determinada energia, uma frequência energética. E simultaneamente, assim que você tomar essa ação, fizer essa escolha, você vai receber essa energia na mesma vibração, na mesma frequência, da mesma maneira. Então não tem muito mistério, né? Nós somos escolhedores. Então, a todo momento, a gente está fazendo escolhas, desde as mínimas escolhas do nosso dia a dia, né, da nossa rotina, até as grandes escolhas, que são aquelas escolhas que realmente mudam o rumo da nossa vida, assim, em questão de segundos. E é esse lugar das escolhas que é o campo que a gente pode chamar também do campo das possibilidades, que é o campo daquela potencialidade pura que a gente já falou aqui, né, que se trata da primeira lei das 7, que é a lei da possibilidade, que é a lei da potencialidade pura. E eu acho que o grande desafio, né, nessa lei é a gente escolher de forma consciente, né, porque no meio dessas infinitas escolhas que a gente faz diariamente, tem escolhas que a gente acaba fazendo conscientemente, mas tem escolhas que a gente acaba fazendo inconscientemente, que a gente toma, né, essa atitude, essa escolha, e a gente nem percebe. Não foi uma coisa que a gente fez com presença, né? E o que tem acontecido muito é exatamente isso. As pessoas, elas vivem uma vida inconsciente, no modo automático, como se fossem robozinhos, elas vão seguindo, né? Vão deixando a onda levar, né? E acabam fazendo mais escolhas e, consequentemente, essas pessoas que fazem escolhas inconscientes, elas normalmente estão insatisfeitas com a própria vida. E eu sinto lhe dizer, mas o lugar onde você está agora, é você que se colocou aí nesse lugar, né? As suas escolhas do passado que te colocaram nesse lugar onde você está hoje. Então, não é culpa do fulano, não é culpa do ciclano, foram as suas escolhas. Eu sei que isso pode ser difícil de escutar, principalmente se no seu caso você está num lugar que não é tão bom, né? Mas é isso. A gente toma uma escolha e a gente recebe, a gente tem que lidar com as consequências dessas escolhas. E normalmente, no momento presente a gente tem muitas insatisfações, tem muitas áreas das nossas vidas que não estão fluindo, que não estão legal pra gente, provavelmente foram essa situação um resultado de más escolhas que a gente acabou fazendo no passado,
ou escolhas que a gente fez inconscientemente. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi e que eu estou aprendendo, né, nos meus estudos de autoconhecimento é a importância da autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade ela é poderosa, né? É ela que vai te tirar da dor, é ela que te vai tirar daquele lugar de vítima, do lugar de estar sempre culpando algo externo, algo fora dos seus problemas internos. E isso é o que faz você se sentir incapaz de mudar a sua própria vida, né? Da mesma forma que a autorresponsabilidade ela pode ser realmente desafiadora, né? Meu Deus, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, por tudo que eu faço na minha vida. Isso pode assustar a gente, né? Pode gerar um certo desconforto, mas é só ela que vai conseguir te libertar, né? Que vai fazer você se sentir capaz mesmo, né? Porque se é você que se coloca no lugar onde você tá, é você que vai poder sair dele, né? Você tem a faca e o queijo na mão. Então, por exemplo, se alguém te gera algum sofrimento, alguma coisa, é você que vai escolher como você vai reagir a isso, né? Você tem a escolha de sofrer por causa disso, de permitir que o outro lhe cause, né, essa dor, que o outro te afete, ou você tem a escolha de tentar pegar isso como um aprendizado mesmo para sua vida. Ou até mesmo tem a escolha de não deixar isso te afetar, né? De alguma maneira. Assim como alguém te gera alguma alegria, né? E acontece da mesma maneira. Você é quem escolhe se você vai se permitir que essa alegria chegue até você, né? E se sentir grato por isso ou não. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Tudo são escolhas. Então você pode estar pensando, até parece, não é assim não. Se alguém me faz mal, como que eu não vou me sentir mal com isso? É inevitável, eu não vou sofrer? Eu sei, não é tão simples assim de colocar em prática a autorresponsabilidade. Como eu falei, é uma coisa que gera um desconfortozinho, né, na gente. E eu falo isso por experiência própria, né? É um trabalho interno que envolve muita força de vontade, para você sair desse lugar de vítima, que é muito confortável, exige muita prática, muita maturidade e muito estudo interno. Mas a gente não pode negar que é dessa maneira que funciona. E você também pode se perguntar, mas Mila, e os nossos karmas que a gente carrega de outras vidas, né, que é uma outra coisa? Como que a gente faz, né, com essas consequências? Inclusive, eu acho que é bem legal fazer um vídeo separado, falando de karma, se aprofundando um pouco nisso, mas falando assim, resumidamente, os karmas do passado, eles são débitos que a gente vai colocando, né? A gente vai vivendo as nossas vidas e vai criando esses karmas, esses débitos na nossa conta, e a gente volta, inclusive a gente encarna, né? A gente volta para nossa vida para que a gente consiga ir pagando esses débitos, né? E deixando as nossas contas em dia. Sabe aquela coisa? Deixando os boletos tudo em dia? É isso que toda alma quer, né? E aí, novamente, entram aquela coisa das escolhas e a importância das escolhas e das ações conscientes. Então, se a gente veio pagar esses débitos, né? Se a gente agir de forma consciente, a gente vai conseguindo ir pagando esses débitos, né? E buscando não criar mais nenhum débito. Essa é o mundo ideal, né? Mas normalmente, na maioria das vezes, não é como acontece, né, gente? Não é como acontece. Mas então, como que a gente pode aplicar essa lei maravilhosa no nosso dia a dia, né? A gente tem que ir para a prática. Então, são 3 maneiras. A primeira é buscar sempre estar no presente, né? O presente é o lugar onde você está consciente, é um lugar em que você consegue observar as suas escolhas,
né? E mais do que observar você tomando essas escolhas, quais escolhas você toma, é observar aquele segundo antes de você fazer uma escolha, né? Então, é tirar o seu pensamento do passado, é tirar o seu pensamento do futuro, coloca a sua mente aqui no agora, né, no presente, para que você consiga ter o futuro que você quer. Então, é muito importante que você tenha muita clareza das suas escolhas, né, para que você tome as rédeas da sua própria vida, né, que você saiba conscientemente o que você está fazendo, o caminho que você está escolhendo seguir, os hábitos que você está colhendo, tendo diariamente, os comportamentos que você tem com você, né, com as pessoas que você está se relacionando. Por isso que é importante a gente estar no consciente para que a gente consiga observar todas essas escolhas, essas várias escolhas que a gente faz diariamente, porque são elas que vão moldando a nossa vida, o rumo da nossa vida. Então essa coisa de se manter no momento presente, né, de manter a nossa consciência aqui no momento presente, vai ajudar a gente a parar aqueles comportamentos repetitivos, negativos, né, que muitas vezes a gente tem por conta de condicionamentos ou crenças que estão enraizadas dentro do nosso inconsciente e que vão fazendo a gente repetindo esses comportamentos, essas escolhas negativas. E aí você vai ver como que é enriquecedor esse exercício e vai ver como muitas vezes a gente acaba só repetindo coisas que a gente aprendeu, né, que não nos levam para bons caminhos, que fazem a gente repetir padrões negativos. A gente vai sem perceber, né? Porque a gente não está consciente, e quando a gente começa a olhar, a gente vê como a gente vai repetindo esses padrões, principalmente padrões familiares, né? Que cada geração que passa, a gente vai repetindo esses padrões. Então essa consciência também auxilia a gente nessas questões aí dessas escolhas que a gente acaba fazendo de forma inconsciente. Então, por isso, é muito importante que a gente estimule mesmo essa observação, né? Tanto antes de escolher, tanto nesse um segundo antes que a gente faz as nossas escolhas, como também a gente observar as escolhas que a gente já fez, né? Isso pode ajudar muito a gente ter mais clareza sobre a nossa jornada e mais clareza do lugar que a gente está agora. A segunda coisa é uma continuação da primeira, né? Então você trouxe a sua mente aqui para o presente, já está consciente, né? E antes de fazer as escolhas, principalmente as grandes escolhas, que são aquelas que podem mudar as nossas vidas, experimenta perguntar para você mesmo, antes de fazer a escolha: se eu fizer essa escolha, qual que vai ser a consequência dela? Faz essa primeira pergunta e depois faz uma segunda pergunta, que é: essa escolha que eu vou tomar, ela vai gerar algo bom para mim e para os outros? Porque como minha mentora fala, experimenta perguntar: essa escolha que eu vou tomar é para o bem, o bom, o belo e o justo? E se a resposta for sim, segue o jogo, tá no caminho. E se a resposta for não, eu aconselho que você faça uma revisão, né, uma reflexão mais sobre essa escolha. E por fim, a terceira maneira que vai te ajudar a aplicar essa lei, né, da causa e efeito no seu dia a dia é o exercício do sentir. Então, quando você for fazer esse segundo exercício de perguntar, né, as consequências dessa escolha, se atenta ao que você sente quando vem a resposta dessa pergunta. No livro mesmo, o Deepak fala que o nosso corpo ele conhece 2 tipos de sensação, que é a sensação do conforto e a sensação do desconforto. Então, quando fizer essa pergunta, peça porque o seu coração ele te guie mesmo e veja o que ele responde
em forma física mesmo, em forma sensorial, né? Porque quando a gente conversa com o nosso coração, é exatamente dessa maneira que ele responde pra gente. Então, você pode sentir isso, essa resposta no seu coração mesmo, ou às vezes você pode sentir em outro lugar do seu corpo, em outro chakra, no plexo solar, né, que aqui é na região do estômago. Eu, por exemplo, sinto muito nesse lugar. Se eu tô desalinhada, meu estômago é instantâneo. Então, percebe esse estímulo, né? Que isso vai também te auxiliar para te guiar a fazer escolhas mais conscientes e escolhas de acordo que estão alinhadas com o seu coração. E experimenta mesmo pedir, né, e escutar o seu coração, porque o nosso coração, ele é o melhor meio para que a gente consiga se conectar com o nosso eu superior, com o nosso divino, né, que é onde estão todas as nossas informações de missão, de projeto de vida, e com aquele lugar que sabe o que é melhor para você, né? Ele sabe o porquê você veio para cá, ele sabe o caminho, o melhor caminho que você deve seguir. Então, é bem importante mesmo que a gente busque fazer mais escolhas conscientes e mais escolhas baseadas com o que o nosso coração fala pra gente. E você pode se perguntar, mas como que eu sei? Assim, gente, normalmente, baseando na minha experiência, normalmente vem muito rápido, né? É muito sutil, é muito leve, mas é sempre aquela sensação que vai deixar o seu coração quentinho, sabe? Então, que você chega até a dar um suspiro, né? Que você fala, meu, é isso, né? E aí você consegue seguir sem medo. Eu acho que esse é o lugar quando você pergunta e o seu coração te responde. E daí, quanto mais escolhas você fizer de forma consciente, nesse lugar de amor, de conexão com o seu coração, mais boas escolhas você vai se fazer, né, para si e para os outros também. E boas escolhas geram boas ações que geram transformações na nossa jornada. E daí a alegria, a prosperidade, o amor, ele sempre vai estar presente na sua vida quando você estiver fazendo escolhas conscientes. Então, eu convido você a começar a praticar sempre com pequenos passos, né? Vai fazendo esse exercício com pequenas escolhas, com as escolhas do dia a dia, pequenas escolhas do dia a dia, vai vendo os resultados e aí depois vai fazendo com grandes escolhas e eu vou fazendo por aqui também. E no próximo vídeo eu vou falar da quarta lei, que é a lei do mínimo esforço. Então, não deixa de acompanhar o canal para darmos continuidade nesses estudos e aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e me conta se normalmente você faz escolhas mais conscientes ou inconscientes no seu dia a dia. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com alguém que você ama. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter você aqui comigo em mais um vídeo. Namastê!